Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar de segurança no trânsito. Em pauta, as alterações propostas por um projeto que foi aprovado no Senado e entrou em vigor no último dia 12 de abril. A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro. Para falar desse assunto, recebemos dois convidados especiais. O Marcelo Saturnino, que é chefe de segurança viária da PRF, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul, e também a doutora Patrícia Sandri, psicóloga e presidente da Abrapsit. Eu começo pelo Marcelo, querendo saber se nesse primeiro momento, com as alterações sendo tão recentes, como serão as primeiras abordagens da equipe da PRF? Como devem ser as primeiras abordagens dos órgãos de fiscalização? Se de uma forma mais punitiva ou orientativa? Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Olá, Patrícia, e olá a todos aqueles que nos assistem. De fato, é mais uma das alterações do CTB. Desde 97 foram quase 40 outras leis ou medidas provisórias que alteraram o texto legal. Às vezes a gente se pergunta, poxa, mas que tanta alteração é essa? Mas isso é necessário, porque as vias evoluem, os veículos evoluem, a tecnologia, a informática, até os próprios entendimentos administrativos, criminais, então a norma tem que se adaptar ao longo do tempo. Então é bem-vinda essa alteração, essa última da Lei 14.071. Inclusive, por curiosidade, foi a maior alteração de todas, quase 60 artigos modificados dentro da norma. Com relação à fiscalização, nós tivemos aí um vacácio de 180 dias desde o lançamento da norma. Algumas resoluções acabaram também saindo na mesma semana, no dia 12, foram 35 resoluções, a maior parte delas relacionadas aos prazos da Covid-19, que foram estendidos. Então, nós temos aí, claro, que no início as pessoas são pegas um pouco desprevenidas. Infelizmente, o trabalho da polícia ele é vinculado. Que bom a gente pudesse escolher, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou, e tal, mas não tem essa possibilidade. Mas a polícia, assim como os DETRANS, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm buscado informar a população e ser colocado à disposição pelos canais, redes sociais, para dirimir aquelas dúvidas mais latentes que mais interferem na vida do condutor. Então, esperamos que essas alterações aí sejam boas. As mudanças foram muitas mesmo, como bem disse o Marcelo, mas a alteração que mais chamou a atenção, pelo menos para os motoristas comuns e não profissionais, foi o aumento do prazo de 5 para 10 anos na renovação da CNH. Então, doutora, eu lhe pergunto se isso pode provocar uma sensação de impunidade ou afetar o comportamento do motorista ao volante. Olá, Matheus. Olá, Marcelo. Olá a todos que estão nos assistindo. Com certeza, sim, né? As mudanças são necessárias, eu acredito, né? Essas mudanças da alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Só que nessa questão, né? A validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos, ela é um fator que nos preocupa bastante. Por quê? Porque além das leis, né, a questão do comportamento humano no trânsito, ele é de extrema importância, né? Eu digo que assim, 90% dos acidentes são falhas humanas, né? Tem estudos científicos que comprovam essa questão. Então, essa faixa etária, né, dos 18, né, aos 50 anos, ali, dos 15 aos 39, os índices de acidentes são mais altos. Então, essa pessoa vai fazer a sua primeira habilitação, né, aos 18 anos, e esse tempo todo, esses 10 anos, ela vai passar sem este olhar de um profissional da saúde, tanto médico quanto psicólogo. Eu sempre coloco assim que não existe um laudo eterno. Qual é o médico hoje em dia que nós vamos, seja ele um oftalmo,
clínico, né? Eu tenha um laudo eterno. Ninguém tem uma saúde física e mental eterna para o resto da vida. E em 10 anos, esse tempo de 10 anos, acontece muitas questões na vida das pessoas, né? Esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, a gente sabe o quanto a questão emocional, a saúde mental, né, tem sido muito afetada. Então, eu acredito assim que essa lacuna, sim, ela é prejudicial para a segurança no trânsito, porque essa prevenção, né, essa prevenção desse comportamento de risco, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser olhada. E muitas vezes o candidato, ele vai ter um contato com o psicólogo, eu digo que o psicólogo do trânsito, ele é a porta de entrada. Porque se a pessoa, muitas vezes, ela tem algo emocional, algum problema, é difícil, eu vou procurar um psicólogo. E a Carteira Nacional de Habilitação acaba sendo, né, uma necessidade, um desejo, e ela acaba tendo contato com esse profissional da saúde, onde muitas vezes nós, como psicólogos especialistas, né, na área do trânsito, acabamos detectando questões bem importantes para a condução de um veículo. Então, sim, eu digo que nesse quesito nós estamos tendo um retrocesso, né? E o que me preocupa é daqui a alguns anos a gente ver o resultado disso. Sim, doutora, em cima dessa sua resposta, eu também lhe pergunto a posição da associação quanto a um prazo que seria considerado ideal. Existe um estudo em cima disso? O que a associação pensa a respeito do prazo? Então, Matheus, para nós, né, na realidade, a associação, ela lutou muito, assim, né, eu digo assim, que no último ano, assim, eu estava quinzenalmente, semanalmente em Brasília, defendendo essa questão da validade, dessa redução, para nós, né, do jeito que estava, de 5 em 5 anos era um período, né, vamos dizer, que teríamos um controle, e que, no caso, todo momento que o psicólogo ou o médico ele percebe algo que coloca em risco, né, a vida daquela pessoa, ou ele vai colocar em risco, né, a segurança no trânsito, nós reduzimos o tempo de validade. Então, é uma ferramenta onde o profissional tem de reduzir essa validade. Mas, no caso, né, tem estudos que nós estamos fazendo em relação a isso, pesquisas, enfim, na área. A princípio, nós estávamos lutando para que se seguisse da mesma forma, mas que a avaliação psicológica ela ocorresse em todas as renovações da Carteira Nacional de Habilitação, porque hoje no nosso código, Matheus, o psicólogo ele só avalia as pessoas que vão fazer a primeira habilitação e as pessoas que vão adicionar ou exercer uma atividade remunerada. Então, tem uma certa parte da população que ela não passa por avaliação psicológica desde a mudança do código lá em 1998, que teve um veto, onde nós avaliávamos esse grupo de pessoas, e hoje essa população também não passa pelo olhar do psicólogo do trânsito. Então, essa é uma luta também, né, a partir de um projeto de lei que ele está tramitando, 98/2015, que se faça a avaliação psicológica para todas as categorias. Ela só é feita se caso o médico solicite. Então, para nós, né, como entidade, o que vinha sendo, né, no código anterior, os 5 anos era o mínimo, né? Caso esse profissional achasse necessário, ele reduziria. Mas 10 anos fica uma lacuna muito grande, assim, colocando em risco a questão da segurança no trânsito. E agora, falando especificamente de uma das alterações, Marcelo. Antes era obrigatório o uso do farol baixo para circulação em rodovias. Mas a partir de agora, com a entrada em vigor da nova lei, isso não é mais obrigatório, pelo menos para os carros que não possuem o DRL. Como fica essa alteração? Ok, Matheus. Em primeiro lugar, a gente
diz isso para todos os condutores que perguntam. Se já está acostumado a chegar no carro, colocar o cinto de segurança e acender o farol, continue fazendo isso, porque a visibilidade do veículo no trânsito é primordial. Primordial para os ciclistas, para os pedestres, para os veículos que vão cruzar a via em algum momento. E quanto mais na zona urbana, mais problemático isso é. Então, está acostumado, mantenha aceso, até para não esquecer de ligar quando precisar, que é lá na rodovia de pista simples, fora das cidades, que é onde, em tese, acontecem o maior número de colisões frontais. E a colisão frontal, a causa principal, é que o condutor não avalia bem a distância do veículo que está vindo, ou muitas vezes não percebe o veículo que vem vindo conforme as condições de tempo. Então, o farol aceso, nesse caso, é fundamental. A questão do DRL é uma tecnologia que vem sendo agregada aos veículos aos poucos. A resolução 667 tornou obrigatório o equipamento para os novos projetos de veículos a partir desse ano, 2021, e em 2024, todos os veículos que saem de fábrica têm que sair com DRL. E o DRL, naturalmente, é o equipamento que substitui a luz baixa. A função é exatamente a mesma. Mas cabe lembrar o seguinte, digamos que esteja chovendo, qualquer chuva, não precisa ser mais chuva forte. Neblina ou cerração, que é muito comum aqui na região sul, eu tenho que ligar, sim, o farol baixo. Nesse caso, inclusive dentro da cidade, em pistas duplas, como a freeway, então tem que manter a luz acesa quando eu tenho restrições de visibilidade. Nesse caso, o DRL também não serve. Então, quem tem um carro mais moderno, mais novo, que tem a luz de rodagem diurna, saiba, dia de chuva, neblina, tem que acender a luz baixa. Por quê? O DRL acende apenas na frente do veículo. A parte de trás, as lanternas de posição, permanecem apagadas. E isso, num dia de neblina, é bastante complicado e perigoso também. Eu quis perguntar sobre o uso do farol, justamente para que o Marcelo tocasse num ponto importante, que é o do comportamento do motorista, que já está acostumado a utilizar esse recurso. Com base nisso, Patrícia, eu gostaria de te perguntar se essa alteração da lei pode também alterar o comportamento do motorista ao volante. Eu acredito que sim, Matheus, porque acaba essa lei, em algumas situações, ela está, vamos dizer, facilitando, né, alguns comportamentos, assim, meio que afrouxando algumas questões. Então, agora é 10 anos, o número de infrações aumentou, como se fosse assim, pudesse, de uma certa forma, eu posso relaxar um pouco, né, nas minhas atitudes. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, né, pode ter uma alteração. Queríamos nós, né, que essa alteração fosse diferente, assim, mais preventiva, né, um comportamento, vamos dizer, uma direção mais defensiva, mas com determinadas alterações. Infelizmente, eu gostaria de dizer que sim, né? Mas eu acredito que em algumas situações esse comportamento ele pode ser reforçado de uma forma mais negativa do que positiva. Realmente houve o relaxamento em algumas punições, né, de algumas leis, mas também existem casos em que a lei ficou mais rígida, como é o caso do transporte de criança na carona de motocicletas. Então, Marcelo, eu gostaria que você esclarecesse como era e como ficou essa questão das crianças na carona da moto e também do uso da viseira, da infração que passou de gravíssima para média, se eu não me engano, o uso da viseira levantada. Houve uma correção na lei, na verdade, porque pensa o seguinte, no veículo, a criança só poderia andar no banco dianteiro a partir do momento que completasse 10 anos de idade. Isso na norma anterior. Mas a criança na moto podia andar com 7 anos. Imagina o carro fechado,
em tese, um pouco mais seguro, e a moto lá, a criança, muitas vezes se equilibrando ali no banco, mal alcançando as pedaleiras, porque a criança com 7 anos, às vezes, é mais miudinha, e ali tentando agarrar o pai na frente ou a mãe, ainda com a mochilinha da escola atrás nas costas, e aí aquela coisa, né, aquela moto a 80, 90 lá na rodovia, o vento batendo, às vezes o capacete da criança também não era o mais adequado, não tinha um capacete infantil, usava um capacete ali que estava à disposição, então muito risco mesmo, e muitos acidentes ocorreram por conta de queda de criança se queimando no escapamento, criança enfiando o pé na roda da moto ali, por conta do balanço, não conseguir segurar direito. Então, é claro que muitas pessoas vão sentir isso, porque às vezes a moto é o único meio de transporte da família, e aí não vai conseguir levar mais a criança para a escola ou para qualquer lugar nessas condições. Vai ter que arrumar um outro meio de transporte, tá? Não a moto, por conta desse risco. A questão da viseira do capacete, o texto original do código dizia o seguinte, no artigo 2441, quando eu tivesse sem capacete ou com capacete sem viseira, a infração era gravíssima. Depois, isso foi pensado da seguinte forma, não, só um pouquinho. Eu não ter capacete é uma coisa, eu simplesmente ignorar a norma e sair sem capacete é uma coisa, mas se eu tiver sem a viseira, com ela levantada, não pode ser a mesma punição. Então, foi colocado como uma multa leve, pela resolução 453 do CONTRAN. E agora, a novidade que de leve passou a ser média, um pouquinho mais gravosa, digamos assim, porque a viseira tem que ficar na frente dos olhos. Muita gente anda sem, mas o risco de entrar um besouro, uma pedra, qualquer coisa, quem já andou sem e passou por isso sabe do que eu estou falando. E falando de motoristas que exercem atividade remunerada, condutores profissionais que muitas vezes possuem jornadas quase intermináveis diariamente, dirigindo pelo Brasil afora, o limite de pontos para esses motoristas passou de 20 para 40 pontos. Então eu gostaria de perguntar para a doutora Patrícia o que ela acha dessa alteração. Então, eu tô como advogada do diabo aqui hoje. Não existem só coisas, né? É que a parte que me coube aqui é para olhar para essa questão do comportamento, né? E a sensação que eu tenho é que depois até vou falar algo positivo assim que eu vi, né, no código. Mas essa questão também de 20 para 40 para o motorista que exerce atividade remunerada, e como tu bem colocaste, Matheus, ele tem uma carga horária bem alta, né? A Brapcity, ela tem um projeto em parceria com a CNT e o Denatran, que são Anjos da Boleia. Nós atendemos, né, de forma virtual, um atendimento psicológico online para esses motoristas caminhoneiros que andam na estrada. E a gente sabe o quanto é grande o índice de depressão, né, de uso de medicamentos, enfim, de drogas, desses motoristas. Então, essa questão de também aumentar, né, essa pontuação, acreditamos que ela não é vista como uma forma saudável também, né? Porque eu vou estar facilitando também uma população de motoristas que eles estão diariamente no trânsito, hoje, em função da pandemia, mais ainda, né? A questão dos motoboys, que aumentou significativamente até em função de ter uma possibilidade de trabalho. Então, para nós, isso também não é visto de uma forma muito positiva, assim. Até foi uma das nossas lutas lá, né? Nós queríamos permanecer essa questão da pontuação, pelo menos para quem exerce atividade, que não aumentasse. Mas, enfim. Mas depois a gente pode falar também, né, Matheus, a questão que foi bem importante, assim, que se teve uma conquista em relação à avaliação psicológica, foi os condutores contumazes que se envolvem em crime de trânsito, né, infrações que, se julgado necessário passar pela avaliação psicológica, vai ser feito, né? Isso teve uma alteração, assim,
a questão que se envolve em acidentes, né, atropelamento, em causa de morte. Antes só se tinha questões administrativas, enfim, hoje em dia é solicitada a avaliação psicológica também. Eu acho que essa alteração foi bem importante de uma forma positiva. E doutora, a senhora tocou num ponto importante ali quanto aos motoristas profissionais utilizarem medicamentos para suportarem as jornadas excessivas. Então, com base ainda nessa situação, eu queria lhe perguntar como é feito o acolhimento desse tipo de profissional pela associação, se existe algum tipo de orientação. Então, eu falei rapidamente ali, nós temos um projeto, Anjos da Boleia, né, que são motoristas profissionais que andam pela estrada, onde tem, né, psicólogos credenciados, existe, né, podem entrar no nosso site lá, tem uma linha telefônica de WhatsApp que enviam um atendimento online, mas a nossa orientação é que busque uma ajuda de um profissional, porque a gente sabe que as medicações abusivas, né, para se manterem acordado, acabam, de certa forma, prejudicando a condução veicular desse motorista e, consequentemente, desenvolvendo outras doenças mentais, né, que também são bem significativas e acabam comprometendo a saúde emocional deste motorista. Aqui a gente está falando, né, de motoristas profissionais, eu citei aqui esses motoristas caminhoneiros, enfim, que andam pela estrada. Mas, com certeza, sim, se a gente pensar, até hoje em dia, esses motoboys que estão com uma carga bem horária, bem extensiva, né? Então, ter um cuidado para isso é bem importante, né? Isso é bem prejudicial, altera muito o comportamento, né? Em termos de atenção, de reflexos desses medicamentos. A gente sabe que ele é bem prejudicial à saúde do motorista. Então, a entidade, né? Depois eu posso deixar o nosso site aqui, tem esse projeto. Então, entram lá no nosso site, vejam a forma que funciona, né, essa ajuda psicológica online a esses profissionais. E ainda falando dos motoristas profissionais, eu gostaria de aproveitar o conhecimento profissional e principalmente a experiência pessoal do Marcelo nas abordagens, para que você possa, Marcelo, de repente relatar algum depoimento, alguma vivência sua em uma determinada abordagem com um motorista profissional que fazia uso de algum medicamento ou de alguma outra forma para que pudesse suportar uma jornada excessiva. Você tem algum relato nesse sentido? Sim, Matheus. O uso de substâncias estimulantes, como anfetaminas, as anfetaminas vêm em forma de remédio normalmente, remédios para emagrecimento, que como efeito colateral causam a falta de sono, a vigília. E mais recentemente a anfetamina acabou sendo substituída pela cocaína, inclusive. E diuturnamente a gente tem contato com esse tipo de condutor. Quando tu aborda o condutor, ele está demonstrando sinais, eventualmente está muito ligado, muito falante, muito ativo. Aí eu vou olhar o disco do tacógrafo dele. E aí vejo que ele está 20 e poucas horas dirigindo sem parar, 30 e poucas horas. Tivemos um caso recentemente de um condutor com 42 horas, salvo engano, conduzindo sem dormir. O primeiro, assim que saiu a lei do descanso, lá em 2012, ela saiu, depois foi suspensa, em 2015 ela voltou, e voltou junto com o exame toxicológico, né? Que foi uma outra frente de batalha aí, nossa, para tentar coibir o consumo dessas substâncias. O primeiro veículo que eu abordei num comando conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o condutor estava dirigindo há 27 horas. Aí ele desceu, fiscalizei, fomos ali na unidade, o comando era numa unidade, aqui na BR-101, e ele preocupado, mas eu tenho que chegar, eu tenho que pegar a carga em Porto Alegre, faltam só 100 quilômetros. E nós falando, né, não, é 100 quilômetros, mas com certeza, com a cara de sono que tu está, e essas retas aqui na freeway agora de noitezinha, com certeza tu vai dormir. E de fato, todos os dias nós temos algum tipo de incidente aqui na BR-290 por conta do sono. No momento que eu disse,
vai ter que encostar teu caminhão ali e ficar 11 horas parado, que é a medida administrativa decorrente da infração do desrespeito à lei de descanso. Ele me olhou assim, daqui a pouco ele começou a rir sozinho. Ah, mas eu tenho que ficar mesmo? Tem. Pode ligar para o teu patrão lá e diz que o caminhão não vai ir. Se ele quiser que o caminhão vá, manda outro motorista. E ele começou a rir sozinho, porque tudo que ele queria naquele momento era dar uma descansada. Com certeza o monitoramento nesses casos é importantíssimo, um trabalho bastante relevante feito pela PRF. E falando das punições, como a doutora salientou, em casos mais graves que envolvam mortes, acidentes bastante relevantes, o novo Código de Trânsito Brasileiro prevê que a partir de agora não se possa mais recorrer a uma pena alternativa. Então eu lhe pergunto, doutora, a posição da associação quanto a esse assunto. Eu acho que essa foi uma conquista, né? Nós tivemos uma conquista aí, porque, de uma certa forma, anteriormente facilitava, né? A gente sabe que em dirigir alcoolizado, embriagado, com uso de substâncias, né? Como o Marcelo colocou, as punições eram muito brandas. Então, agora, espera-se, né, que com essa, vamos dizer assim, essa forma mais rígida, né, mais punitiva, se reduza, né, essa questão do beber e dirigir, do usar, né, substâncias e dirigir, né. Bem interessante o exemplo que o Marcelo trouxe, porque a gente sabe muito da realidade desses profissionais que têm essa carga excessiva, eles são cobrados pela empresa e na própria estrada eles não têm locais de descanso. A lei ela foi criada, mas não deu uma possibilidade também, né, de que esse profissional... Então, assim, eles nos trazem muito a realidade que eles vivem nessas estradas, aonde eles param, o acesso deles, né, a todas essas questões aí de acesso a drogas, a medicamentos, enfim, é muito fácil também. Então, eu acredito, Matheus, que essas leis mais punitivas, assim, em relação a quem comete um crime de trânsito, seja realmente, né, reavaliado, porque eu acho que a questão da educação, quando tem essa avaliação, essa perícia psicológica nessa pessoa que cometeu um crime, eu sempre sou a favor, assim, ó, de trabalhar esse comportamento, né? Porque todo infrator ele é contumaz, se nós formos ver lá no histórico dele. E as nossas punições, muitas vezes, elas não tinham uma intervenção de comportamento. Então, eu acho que isso, se nós conseguirmos, né, intervir neste comportamento, este é o caminho, né? Não existe mágica, eu sei, tudo é um processo, mas eu acho que já é uma mudança bem importante, assim, nessa questão aí de que essas pessoas realmente, né, sejam punidas mesmo pelo fato, né, de terem cometido um grave acidente, embriagado, né, eles não tiveram um comportamento seguro. Então, não foi um acidente, a gente diz, né? Sim, ainda sobre as leis que se tornaram mais rígidas, tem a situação do exame toxicológico, que para as categorias C, D e E passou a ser obrigatório a cada 2 anos e 6 meses. Eu pergunto para o Marcelo, na verdade eu peço a gentileza para ele explicar melhor como era e como ficou essa situação da obrigatoriedade do exame toxicológico destas categorias. Sim, talvez essa seja a maior dúvida que tem permeado os condutores profissionais, digamos assim, nas últimas semanas. Só lembrando que o exame toxicológico ele já era previsto desde 2015, embora pela regulamentação do CONTRAN ele tenha começado a ser aplicado a partir de março de 2016. Então, quem renovou de 2016 em diante já fez o exame alguma vez. E o exame intermediário de 2 anos e meio, ele já existia também. Ou era 2 anos e meio para quem tinha CNH com validade de 5 anos, ou 1 ano e meio para quem tinha validade de 3 anos, e aqueles condutores de 65 anos ou mais. O que acontece?
não havia uma cobrança efetiva do exame a partir dessa data. Não havia uma punição muito bem clara também, e não havia uma forma de consulta fácil, como nós temos agora, da validade do exame. O que aconteceu? A norma veio justamente criar uma punição, que é a infração do artigo 65B e B, parágrafo único, que é gravíssima, vezes 5 vezes, e prevê também a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A partir desse momento, quem não tinha feito o exame há 2 anos e meio atrás, 2 anos, 4 anos, dependendo da validade da CNH, acabou se desesperando, né, e correndo atrás para fazer. Hoje nós temos aí os laboratórios aí com uma grande demanda desse exame. Mas o que a gente diz? Não precisa ficar apavorado. Poxa, vou ter que fazer, vou ter que correr e agora não vou conseguir. Primeiramente, busque saber a validade do seu exame. Mas como é que eu vou saber isso? Quem tem a habilitação expedida a partir de 2017 e no verso dela tiver o QR Code, essas CNHs podem ser exportadas para dentro do aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, que é o aplicativo do governo federal para que eu leve ali o documento do carro, o meu documento de habilitação. Então, instalando o aplicativo gratuitamente na Google Play, na Apple Store, eu vou ter acesso à data de validade do meu exame. E a partir daí, eu vou tomar as providências necessárias. Lembrando que o exame ele só é obrigatório para os condutores que têm categoria C, D e E. Tá? E a infração lá na pista ocorre somente se eles estiverem conduzindo realmente esses veículos. Aí eu abordo um caminhão, por exemplo, o condutor tem CNH categoria C, e ele tiver com o exame vencido, aí ele vai estar sujeito a essa infração. Mas detalhe, só a partir do dia 13 de maio do mês que vem. Porque a própria lei e a norma, a resolução 691, deu aí um intervalo de 30 dias para regularização. E muita atenção também quem exerce a atividade remunerada ao veículo, que tem o EAR, que a doutora Patrícia sabe que se submete ao exame psicológico. Esse pessoal tem que tomar mais cuidado ainda, porque se não fizer o exame dentro do prazo de validade, na próxima renovação, o DETRAN vai identificar que não fez o exame intermediário, isso só para quem tem EAR, e vai aplicar uma infração do artigo 65, inciso B, 65B, parágrafo único, que também prevê multa gravíssima V5 e a suspensão por 3 meses. E a última dica além desses 30 dias agora de anistia, digamos assim, para o pessoal poder correr atrás e fazer aquele exame que não tinha feito, quem venceu esse exame intermediário até o dia 11 de abril agora, ou seja, antes dessa lei entrar em vigor, também não vai ser cobrado acerca disso, lá na renovação. Então, não vai ter essa autuação do DETRAN. Porém, se for conduzir em via pública, tem que ter. Então, muito atento aí ao prazo de validade do seu exame. Muito bom, Marcelo. Com certeza informações muito pertinentes. O pessoal deve ter corrido para pegar papel e caneta e anotar para ficar por dentro, principalmente nesse período que ainda há uma certa uma fiscalização mais branda, né, mais orientativa nesse primeiro momento. Mas, doutora, ainda falando dos exames toxicológicos, eu lhe pergunto se esse exame, a análise, o resultado desses exames, eles podem, dependendo, claro, do resultado, eles podem servir de base para uma avaliação de um possível paciente, um possível motorista que já vem utilizando de subterfúgios para suportar uma carga excessiva, ou até mesmo que esteja utilizando medicamentos para a fuga de uma realidade que esteja vivendo. É importante esse prazo de 2 anos e meio para obter os resultados do exame toxicológico? Então, Matheus, geralmente, né, a nossa avaliação perícia psicológica, né, a gente sempre troca informações com o médico de tráfego, assim, a gente sempre procura fazer exames quando a gente percebe algo que seja significativo, né, que vai ser prejudicial,
E no caso, no uso de substâncias, né, como tu disseste, o exame toxicológico, sim, ele veio para detectar. Geralmente, como ele é solicitado, né, na avaliação médica, o médico, ele sempre, dependendo se esse profissional, ele passa por uma avaliação ou não, como eu te falei, em muitos momentos a gente acaba não fazendo a avaliação, então o médico nos passa, ou se nós achamos necessário, lá na nossa perícia, que se solicite, né, que esse médico possa nos passar esse resultado. Eu acredito que sim, é uma forma de nós podermos ter um controle maior e talvez intervenções necessárias para este condutor. A gente sabe que a questão de valores acaba onerando muitas vezes, mas assim, eu acho que em todas essas mudanças aí, então, a gente perdendo maior um controle dos 10, né, essa redução em fazer o exame toxicológico mais periodicamente em categorias que não eram feitas, eu acredito que será né, um ponto positivo, sim, e uma ferramenta a mais para nós que estamos ali na linha de frente avaliando esses condutores. E ainda falando de prevenção e controle, doutora, aproveitando que a senhora relatou que esteve em Brasília seguidamente para participar desse debate, eu queria perguntar se a associação identifica outras alterações que pudessem melhorar esse tipo de controle ou também servir de prevenção para os motoristas. Sim, Matheusa, né? Eu digo que a entidade ela está sempre frente, né? A nossa missão é salvar vidas. E tudo que aquilo que for importante, né? E pudermos mudar, seja em leis, em resoluções, a entidade vai estar apoiando. E agora o nosso propósito né, trabalhar com o projeto de lei 98/2015, que colocaria a avaliação psicológica em todas as categorias, que eu cheguei a citar lá no início, né, em uma fala minha, onde se possa avaliar todos os condutores no processo de habilitação. No momento, nós avaliamos somente a primeira habilitação e aquelas pessoas que exercem atividade remunerada. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem a sua habilitação já há 50, 60 anos e nunca teve um contato com um psicólogo, né? E a gente acredita que seja importante essa intervenção desse profissional nessa avaliação. Então, seguimos, né, nossas lutas lá a nível federal para que a gente consiga, né, logo mais adiante, que esse projeto de lei seja aprovado, ele já está tramitando, né, para que se avalie, faça avaliação psicológica em todo o processo de habilitação. E voltando a falar de maneira mais prática das alterações, Marcelo, tu falaste anteriormente que algumas alterações, como o exame toxicológico, anteriormente poderia haver uma cobrança mais branda no momento da fiscalização. Com base nisso, eu te pergunto, você acredita que a fiscalização é o grande problema para o cumprimento das leis de trânsito, seja por falta de recurso ou falta de preparo? Não, Matheus. Na verdade, a segurança viária, ela se baseia em muitos pilares. O principal pilar, talvez, seja a educação. A educação desde a pré-escola, como preceitua o nosso CTB. Mas, infelizmente, nós temos muito caminho a percorrer nesse sentido ainda. Os condutores estão chegando nas autoescolas, na formação ainda, com muita coisa, muitos mitos, muitas manias, vícios, até na direção ali, interpretações, porque faltou um pouquinho lá no início, quando era tempo ainda, né, de educar essas pessoas. Temos a parte das vias, temos a parte da segurança veicular, que é muito importante e que avançou bastante nesses últimos anos, especialmente a partir de 2014, quando foi introduzido o airbag frontal, os dois frontais e o freio ABS, e tem evoluído bastante também agora.
Temos a questão do atendimento aos acidentes. Então, em muitos países, os acidentes acontecem, mas existe um atendimento rápido, eficaz, e um tratamento eficaz que evita aquelas mortes que ocorrem ali alguns dias depois, meses depois. Então, sempre morre muito mais gente do que a gente imagina, porque as pessoas acabam morrendo em decorrência do acidente, mas por outras coisas, embolias, e aí vai. E a fiscalização é apenas uma das partes. Claro que a fiscalização dentro do sentido psicológico, a doutora Patrícia vai concordar comigo nisso aí. Eu sempre digo, eu vou dizer aqui de novo, o condutor é como se fosse uma criança. E eu falo do bolo de aniversário, a teoria do bolo. Eu tenho lá uma sala cheia de crianças e o bolo de aniversário ali. E um monte de bala na volta e doces, e os adultos cuidando. Bom, o que faz a criança não ir ali e pegar um doce? É o adulto, não mexe, olha que eu estou olhando. No momento que os adultos começam a sair da sala, as crianças vão criando coragem. Até que quando elas veem que não tem adulto nenhum, com certeza aqueles doces não vão ficar intactos ali. O condutor é a mesma coisa. Ele faz porque ele tem medo da multa, de doer no bolso e tal. Não é muito por conta da infração, não. Tá? De coisas assim. Aliás, por conta do acidente, desculpe. É mais por causa da pontuação e por conta da questão pecuniária. Então, a fiscalização está ali, ele respeita. Como o radar, por exemplo. O radar está ali, ele chega no radar, ele vai tirar o pé e logo adiante, opa, agora sim, agora é que eu vou pisar. E acaba fazendo isso. Mas, ainda bem que essa realidade se aplica à minoria dos condutores. Grande parte não nos dá problema. Não dá problema para nós que conduzimos na via. São aqueles condutores que cometem poucas infrações ao longo da vida e são condutores que dificilmente se envolvem em algum tipo de acidente. Então, toda essa questão, né, da psicologia aí aplicada ao trânsito. E quando a gente chega lá no espaço público, onde todos estão ali competindo pelo mesmo espaço, a gente vê os conflitos acontecendo. E as pessoas, né, doutor, elas no trânsito, elas mostram bem a sua cara, como elas são em casa também. Então tem um condutor porco, né, que tem um carro sujo, joga coisas para fora, tem um condutor mal educado, tem um condutor apressado, que está sempre com pressa, né, ele quer ir de Porto Alegre a Tramandaí em 40 minutos, porque está com pressa, chega na casa de praia, ele senta, faz um chimarrão e vai ler jornal. Então são coisas inexplicáveis, parece que as pessoas fazem por fazer mesmo. E isso vai trazendo um prejuízo a toda a coletividade. Mas a fiscalização, ela pega lá no finalzinho, né? Quando a educação, a via falha, o veículo falha, acaba caindo lá na mão da fiscalização para tentar aí educar a nossa criança grande, né? Que é o condutor. É isso. Aproveitando que o Marcelo colocou a psicologia em debate nessa sua resposta, eu já passo a palavra para a doutora Patrícia para saber dela se realmente as leis podem servir de um freio ao comportamento humano nesse sentido. Então, eu concordo, né, com o que o Marcelo colocou. Eu acho que são vários pilares, são várias frentes, né? E a questão da educação, ela eu acredito muito que é pela educação que nós vamos fazer essa mudança de comportamento. Porque a fiscalização, ela é importante, as vias são importantes, é um conjunto de fatores. E o comportamento humano, ele está dentro desse contexto. As pessoas realmente, né, quando tu colocas, Marcelo, assim, o porco, a pessoa que desrespeita, as pessoas dirigem como elas vivem, né? Elas são, se a gente vai ver como cada condutor conduz o seu veículo e tu começa a comparar como aquela pessoa é na sua vida, ela não é diferente. Então, com certeza, se é uma pessoa mais ansiosa, tem falta de higiene, eu digo que muitas vezes o carro é a extensão da pessoa. Né? Tem até pesquisas, textos, leituras que falam sobre isso, né? O carro como extensão do corpo. Então, eu acredito também que é um conjunto de fatores.
a questão da fiscalização ela é importante, sim, mas que bom se a gente pudesse, né? Eu vejo muitas pessoas assim, ó, eu vou passar na frente da polícia rodoviária agora, eu vou colocar o cinto de segurança. Como esse exemplo que o Marcelo trouxe, né, da questão da criança e do bolo. Eu vou fazer certo só quando tem alguém me olhando. Então, a gente vê muito isso na postura e na conduta das pessoas. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada, a educação. Né? Eu acho que em tudo que a gente tem aí, que a gente discute, eu acho que é pela via da educação. É claro que aqui no Brasil ainda a gente tem muito a crescer, né? A gente está num caminho, num processo, mas eu acredito que nem o cinto de segurança hoje em dia a gente vai ver. As pessoas, né, já usam, já é bem maior o índice de pessoas que usam cinto de segurança através de campanhas educacionais. A questão do uso da cadeirinha, né, que eu queria colocar aqui, que o Marcelo tinha comentado lá, que tem muito a ver com a questão de limites também, né? Tem muitos pais que não conseguem manter o seu filho na cadeirinha com cinto de segurança devidamente, porque não consegue botar limite. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu acredito que não é só um fator, sim, mas a educação, o comportamento humano, a fiscalização, as vias, tudo isso em harmonia, em equilíbrio, é que nós vamos chegar a resultados mais positivos. Com certeza, obrigado, doutora. A gente está se encaminhando para o final do programa, mas ainda temos alguns minutos. Então, de forma breve, Marcelo, eu gostaria ainda que tu respondesse como tu enxerga essa questão do conhecimento, do grau de instrução, da educação. Se o conhecimento teórico das leis é tão importante quanto a vivência prática também. Certo, Matheus. A própria lei diz, né, que ninguém pode alegar o desconhecimento dela. Só que no Brasil, assim como em praticamente todos os países, a lei é bastante vasta. A lei e também as normas infralegais, que são as resoluções, portarias, deliberações, que saem em complemento à lei. O usuário da via, que a gente chama, que é o pedestre, o ciclista, o condutor, até o dono do veículo, que é responsável pela conservação dele, é aquele que embarca a carga, aquele que transporta. Existe uma série de regulamentações. É impossível saber tudo. Né? Eu sou especialista em fiscalização e eu não sei tudo. Eu tenho que consultar. Então eu tenho que não saber, mas saber onde que eu vou achar aquela informação. Com o condutor é a mesma coisa, só que é um pouquinho mais delicado. O condutor ele tem que conhecer os limites, até onde ele pode ir, ele tem que conhecer as obrigações dele, que é a questão do uso do cinto, o uso do farol, aí, a questão de verificar o veículo antes de sair, até porque, pela questão do combustível, né, para não ficar na mão aí num lugar ermo, ou ficar numa curva, num local sem acostamento. E também todos têm que conhecer um pouquinho da lei, pelo menos. Agora, quem trabalha com coisas mais específicas, transporte de carga, produtos perigosos, transporte coletivo de passageiros, aí sim essa pessoa tem que ter noção das normas um pouco mais específicas, porque daqui a pouco eu vou estar sendo autuado lá de graça por não ter dado uma lidinha melhor na norma. Mas nada disso adianta se o teu comportamento não for condizente. Se tu não andar com atenção ao trânsito. Porque às vezes eu tô aqui, eu nunca bebi. Eu sou totalmente abstêmio, então não tem problema, você é um condutor seguro. Mas eu tenho o hábito de ficar olhando o celular. Quem me ligou, eu dou uma olhadinha, quem me mandou mensagem. Né? Isso no estágio 1. No estágio 2 é aquele que quer responder ainda, né? Quer digitar lá e daqui a pouco tu tá olhando aquele carro fazendo zigue-zague na pista. A primeira impressão que você tem é que o condutor está bêbado. E, de certa forma, ele está totalmente embriagado ali, com a atenção totalmente... O cérebro dele está em outra, não está na direção. E a gente entende isso como o celular, como uma espécie de bebida alcoólica também. Assim como o sono, a fadiga e outras coisas mais. Então, é importante conhecer as normas, tentar conhecer o máximo possível, especialmente de acordo com o tipo de condução que faz, tipo de veículo, e cumprir
cumprir as normas, né? Não adianta saber se não cumprir também. A educação é sempre a melhor alternativa. Com isso, vamos nos despedindo dos nossos convidados muito especiais. O Marcelo Saturnino, que é chefe de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul, e também da doutora Patrícia Sandri, psicóloga e presidente da Abrapsit. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.